Fala galera do Intercâmbio Cast, esse é o novo quadro aqui na Universidade Fora. Meu nome é Hadi Nassar, sou estudante de Engenharia Mecatrônica da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre oportunidades de medicina fora do Brasil, mais em específico no Paraguai. Bom, eu estou aqui com o Léo e com a Dani, duas pessoas que estão no primeiro ano da Faculdade de Medicina lá no Paraguai. E eles vão contar um pouco mais pra gente sobre como funciona o processo e tudo mais lá. Bom, Dani, se apresente, por favor. Eu sou a Dani, eu tenho 17 anos. Eu comecei agora na Faculdade de Medicina do Paraguai, na UP, de Cidade Leste. E é isso, a gente começou um Insta também, que é o Médico Rotina Paraguai, que é onde a gente dá dicas da nossa rotina e dicas pra faculdade, se alguém tiver interesse. Então, é só seguir o @ Médico Rotina Paraguai. Entendi. PY. PY, entendi. E aí, Léo? E aí, tranquilo, eu sou o Leonardo, faço medicina também, tenho 20 anos. Fazia um outro curso onde eu morava, então mudei pra cá. E tô aí, há 6 meses nessa aventura que é o nosso grande Paraguai. Então, ó, já podemos começar com uma questão aqui. A Dani tem 17, né? E o Léo tem 20. Então a gente tem um ponto aqui que é a idade. Então não existe restrição de idade para quem quer estudar medicina no Paraguai, certo? Certo, não existe nenhuma. Nós temos alunos com 17 anos, que eu acho que é a etapa inicial que você consegue ingressar na medicina. Temos alunos de 70 anos, 65, que ainda estão buscando o seu sonho e continuam lá, firme e forte na batalha todos os dias. Tem muito brasileiro indo e vindo estudar de todo o Brasil, assim, no Paraguai em específico? Ou tem outros destinos que vocês conhecem também que são bem famosos por medicina? Cara, a faculdade ela é composta 99% na área de medicina, né, por brasileiros. E tem de todo lugar, né? A gente até brinca que é uma diversidade cultural muito grande, né? Você consegue encontrar pessoas de todo lugar, assim, de toda a faixa etária. Lá é incrível, assim, você consegue adquirir essa cultura também das outras pessoas. Bacana. Qual é o nome da universidade de vocês? UP, fica no quilômetro 7 do Paraguai, ela chama UP-CDE, né? 7. Entendi, então fica assim na Cidade de Leste, né? Cidade de Leste. Universidade Privada de Leste, certo? Certíssimo. Entendi. Então tá. E bom, eu queria que vocês me explicassem um pouco como foi vocês entrarem assim no primeiro ano de medicina, como funciona o processo, porque bom, no Brasil, como vocês sabem, a gente tem a questão do vestibular, né? E no Paraguai, não sei, existe a questão do vestibular, como foi a questão de vocês pegarem o ensino médio de vocês, ou você que fez uma transferência, e como funciona esse processo? Então, no Paraguai não existe vestibular. O que a gente tem é uma nivelação. Então, como é que a nivelação funciona? Ela é um mês que você faz só matérias específicas. Então, no nosso caso, é anatomia, química e biologia. Então, você cursa essas 3 matérias por um mês e no final faz uma prova. Se você atingir 60% da prova, você está aprovado e pode se matricular. Caso não, tem segunda oportunidade e tal, mas é basicamente isso. Eu sei que nas universidades privadas. Agora, se você quer fazer alguma universidade pública, eu sei que é estilo Estados Unidos, eles dão uma olhada nas suas notas e tudo, mas pra gente foi só a nivelação mesmo. Entendi. Então, nas universidades privadas, aquelas pagas do Paraguai, eles têm essa questão da nivelação, onde vocês fizeram 3 matérias base, certo? Sim. E aí, depois disso, eles pediram alguns documentos necessários? Como funciona esse trâmite de você ir estudar no Paraguai? Existe uma questão de visto? Sim, então é uma parte um pouquinho mais complexa, porque você vai, como você sabe, você vai ingressar em um outro país, né? Então você tem alguns requisitos necessários para que você possa transitar normalmente. Então, assim que você entra no país, você tem um permisso de 90 dias, né? Que você tira, esse não tem custo, esse é tranquilo. Você vai lá na aduana, quer um permisso de 90 dias. Assim que der os 90 dias, você começa a ficar ilegal no país. Ilegal. Legal. E você tem que dar entrada a um permisso provisório ou definitivo. Aí vai depender. Se você tiver algum curso técnico ou uma formação acadêmica, você já consegue ingressar direto para o visto permanente. Se caso não, você tem que fazer o provisório, que são de 2 anos,
com uma série de documentos, né? Que acho que eu não vou lembrar todos agora, mas a certidão de nascimento, histórico escolar. Foto 3x4? A foto 3x4 ela já é da faculdade, né? Ela não é para documentação. Mas se você precisa ter antecedentes criminais, todos esses documentos que eu estou falando, eles devem ser apostilados no Brasil. O apostilamento de AIA, que eles falam, né? É um documento que você leva o seu documento original num cartório brasileiro e eles vão emitir um documento para comprovar que realmente aquele documento é oficial. Tanto o histórico escolar, que precisa ser autenticado no MEC, quanto sua certidão de nascimento e seus antecedentes criminais retirados na Polícia Civil. Todos esses têm que ser levados no cartório. Então, a partir disso, você consegue virar legal dentro do país, você consegue morar lá dentro e estudar, né? Depois desses 90 dias, você tem essa permissão de 90 dias de entrada dentro do país, fazer uma entrada como turista, vamos dizer. Sim. Então, até esses 90 dias, você tem que correr atrás desses documentos para que você consiga legalizar a sua entrada no país, né? Isso. Esse é o prazo que o Paraguai, assim, a República Paraguaia te dá. Você tem 90 dias para correr atrás disso. A faculdade, ela te dá 1 ano. Você tem 1 ano para apresentar esses documentos em si. Por quê? Eles levam em consideração que às vezes o documento histórico escolar demora para chegar, porque X questões. Então, eles te dão 1 ano, você tem até dezembro para apresentar esses documentos para a faculdade. E quando você dá a entrada nos documentos, você não tira eles na hora. Eles demoram cerca de 8 a 7 meses para ficar pronto para você. Então você tem um documento que é como se fosse um comprovante de pagamento, onde você leva para a faculdade e justifica que você já está dando entrada nos documentos, sabe? Entendi. Então até essa flexibilização até da própria faculdade para isso. Então, bem legal essa questão da pessoa entrar dentro da faculdade, dentro da medicina no Paraguai, já fazer essa nivelação e ela se preparar para as outras questões, para os outros documentos que ela precisa e não se preocupar com isso já no começo. Então a pessoa pode vir meio que tranquila já, só se adaptar realmente à nivelação e à moradia, né? E após isso ela consegue, com a ajuda da faculdade, esses documentos para se oficializar dentro do país, né? A faculdade também disponibiliza como se fosse uma parceria com a República. Chama Multirão. Eles deixam uma espécie de papel com vários tickets, assim, vários pontos vários documentos que você tem que ter, e eles te auxiliam, eles te falam onde você tem que ir. Então tem uma pessoa lá que trabalha junto com a faculdade, não é um funcionário da faculdade, é alguém que trabalha junto. Você tem que pagar a parte. Mas é como se fosse uma parceria. Tem um desconto e tal. A palavra-chave, assessoria. Então, eles te auxiliam, e até esses 90 dias que eu estava falando, é um período mais para se adaptar, porque a maioria da galera está longe da família, está longe de tudo, então assim, está entrando num mundo totalmente novo, então você tem 90 dias para se adaptar, para entender como funciona a faculdade, a cultura e tudo mais, né? Porque a documentação também é cara, né? Você paga um valor... Eu fiz o de 2 anos, eu estou com visto provisório de 2 anos. Sim. E eu paguei o que seria 1.200.000 Guarani. Na época deu R$800, foi agora no começo do ano. E o visto definitivo assim, quando você não paga ninguém, por você mesmo, assim, dá 1.450.000 Guarani, então uns R$1.000 aproximadamente. Legal, então moeda do Paraguai, para quem não sabe, é o Guarani. Então, só para deixar claro para as pessoas, e lá funciona por milhões, então... Por isso que a gente está falando de milhões aqui, para que ninguém estranhe a questão do valor. Então, como ele falou, por questão de R$1.000 e o visto definitivo e R$800 o visto provisório, certo? Isso. Ótimo. Então, já que a gente agora falou da questão dos documentos, pré-requisitos, como faz para entrar, eu queria saber um pouco mais de vocês do curso, como ele funciona, qual é a duração do curso, alguns custos que vocês têm e tudo mais. O curso de medicina em si. Isso, o curso de medicina. O curso de medicina tem duração de 6 anos. O último ano é feito em um hospital. A UP tem parceria com o hospital, a UP de Franco. E, se eu não me engano, eles estão construindo um hospital também, né? Eles têm um projeto, porque ainda não chegou a ser executado, mas está quase lá e tomara que dê tudo certo, e a gente tem um hospital. A gente acaba ficando em alojamentos, a gente vai ficar em alojamentos no hospital no 6º ano. O resto dos anos é na faculdade mesmo.
Nossa adaptação... Calma, outra vez. Sim. Pode parar? Não, pode continuar, tá tudo tranquilo. Tá, a nossa adaptação, pra mim, foi tranquilo. Eu sou de Foz, então eu sempre morei na fronteira. Então o espanhol não foi difícil, assim. Uhum. Eu acho que a parte mais difícil é você ter que ler as coisas. Acho que é o processo mais demorado. Mas a nivelação te prepara bem pra isso, eu acho. Você escreve bastante, lê bastante. Então quando chega pra você começar a estudar a matéria mesmo, já é meio natural, assim. Eu não falo espanhol. Então 99% dos estudantes são brasileiros, então a gente fala português o tempo todo. Então a gente não acaba aprendendo realmente a falar o espanhol. Apesar de ter a grade de castelhano, acho que essa parte a gente vai demorar mais um pouco pra aprender. Mas escrever e ler, eu, tranquilo, assim, pra mim, eu não sinto dificuldade mais, não sei. No começo eu senti um pouco de dificuldade porque eu vim de outra cidade, então lá a gente não é acostumado com ninguém falando espanhol. Então você chega num país em que tá todo mundo falando outra língua, você se sente meio perdido, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que é bem tranquilo, você se adapta muito fácil. Os professores também são bem flexíveis, eles falam portunhol, eles arriscam ali. Então, professor, tem prova, você está lendo uma prova, professor, desculpa, eu não entendo essa palavra. Ele chega para você e fala, ó, essa palavra significa isso e isso. Então, eles são bem flexíveis para você, eles te auxiliam bem e você se sente acolhido, assim, só um pouquinho difícil que você fica longe da família, né? Eu acho que isso é o que mais pesa, mas com o tempo passando você se acostuma. E uma coisa também que eu queria colocar aqui, porque pra mim foi uma surpresa muito grande, é que nas faculdades, pelo menos de medicina no Paraguai, todas as provas você tem que fazer de roupa social. E os homens de corbata, que é a gravata. De gravata. Então, calma aí. Certinho. Então, calma aí, vamos processar as ideias. A gente está falando do curso, a questão do curso de ser 6 anos, de vocês terem 2 campos diferentes, então vocês terem de Cidade del Este e de Franco, que é um pouco mais perto de Cidade del Este, então você tem 2 campos, e um desses campos vai ser construído um hospital. E nesse hospital, vocês no 6º ano, que é o último ano de medicina no Paraguai, vocês têm que fazer algo chamado... Internato, entendi. E qual que é a diferença desse internato para o sistema brasileiro de medicina? Como funciona? Assim, o internato ele tem tanto no Brasil quanto no Paraguai. O internato é uma grade no último ano, onde você só faz matérias presenciais. Como assim? Você não vai mais para a faculdade? Não, você vai para a faculdade. Só que você vai, vamos supor, eu quero sexta-feira que você apresente apenas casos clínicos. Então, o senhor João, que entrou lá, deu entrada no meu PL, o que ele tem? Então eu vou descrever tudo que ele tem desde o comecinho ali da coceira que ele tem na bochecha até a unha do pé inflamada. Eu vou descrever ela inteirinha e vou apresentar para o meu professor. E aí eu vou ter algumas grades, então, como cirurgia 1, ginecologia, psiquiatria. Então, assim, eu vou ter algumas grades que eu tenho que cumprir no hospital. Não é faculdade, você não fica mais na sala de aula. Agora é só a mão na prática mesmo. Ralando. Entendi. Então, interessante essa questão. E outra questão que vocês falaram é o idioma. Então, o curso, ele é em espanhol. Total em espanhol. E a Dani disse que ela ainda não aprendeu espanhol. Então, como vocês podem ver, a Dani está começando a aprender um outro idioma, que é algo que também vai beneficiar ela. Quando ela terminar, esperamos que ela fale espanhol, né? Espanhol e Guarani também. Então, existe também a questão do Guarani dentro do curso de medicina. Por quê? Porque o Guarani é um idioma nativo do país. Então, assim, a gente está falando da Dani, que ela entende um pouco do espanhol, porque ela falou que entende, porque ela mora em Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu ela faz fronteira com a Cidade do Leste, e o Léo, ele é de Londrina, então ele fica no centro do Paraná, Londrina, né, por aí. Mais ou menos ali. Então, por isso que ele não teve acesso ainda à escuta do espanhol, mas como a Dani mora em Foz do Iguaçu, e o pai dela trabalha no Paraguai também, né, então ela conseguiu ter essa facilidade de adaptação ao idioma. Mas uma pessoa vindo do Brasil, não acho que demoraria mais de 1 ano para ela realmente pegar o jeito, né? Não, menos? Bem menos. Para entrar no tranco são 60 dias. 60 dias, assim, então... o que eu tenho para falar, nos primeiros 7 dias é complicadíssimo. Você se sente perdido, você se sente assim, não acolhido, é complicado. Mas assim, galera, quem quiser ingressar mesmo ali, aguenta esses 30 dias, que depois flui normal,
Você tá ali no meio com a galera, você começa a conversar com os paraguaios, só o Guarani mesmo, que é complicado mesmo, é muito difícil mesmo, mas é até engraçado. E como são os paraguaios? São friendly, são amigáveis? Vocês conseguem ver isso neles, assim? Porque eu, quando eu tive contato com os paraguaios, eu vejo que eles são bem amigáveis. Enquanto eu falo português e falando portunhol, a gente se zoa, assim. Existe uma conexão. Indiferente de você ir para um país que não é o idioma não é espanhol, nem o português, né? Como vocês veem isso? Vocês convivem um pouco? Como são os professores, relação professor-aluno? Já tiveram essa conexão ou ainda não, enquanto vocês estão no 6º mês? Eu acho que com os professores é um pouco mais difícil, porque as salas são muito grandes. A gente não falou disso, mas as salas têm mais ou menos 160 alunos. Entendi. Então, para você ter um contato com o professor, é mais se você for atrás para tirar uma dúvida, alguma coisa assim. A gente tem poucos alunos paraguaios, acho que na nossa sala se tem 10 é muito. 170 alunos, só tem 170 alunos. Então, são 170? Então, assim... 170, 10 paraguaios, 160 brasileiros. Então é muito pouco, então a gente acaba tendo pouco contato. O Léo até chegou a tem amigos paraguaios, ele fala muito bem português, então a gente não tem muito problema com o idioma. Sim. E eu acho que é aquela questão cultural, né? Brasileiro fica mais com brasileiro, paraguai mais com paraguai. Eu acho que eles preferem fazer trabalhos juntos pela língua, né? Porque cultural mesmo, né? Eles apresentam tudo em espanhol e a gente tudo no portunhol português ali. Então é mais ou menos isso, mas eles sempre foram muito amigáveis, sempre ofereceram ajuda, caso a gente precisasse com o idioma, tudo. Mas... Legal. Até porque vocês estão morando numa região que é Cidade Leste, que é cheia de brasileiro, né? Então a questão da adaptação é muito fácil. E uma pessoa que vai morar em Cidade Leste, como a Dani, ela vai se mudar. A gente hoje em dia está na casa dela. Em Foz do Iguaçu, né? Então ela vai se mudar e você vai morar do lado da faculdade, da faculdade. E aí vai ser fácil a adaptação, porque você vai estar quanto tempo daqui? De carro, vamos dizer. Quando tem fila? Sem fila, né? Porque passam pela ponte, né? Existe uma ponte da amizade. Eu acho que é o quê? 15 quilômetros? Isso, são 15 quilômetros. São 15 quilômetros, então sem fila assim a gente leva uma meia hora no máximo. Uma meia hora, então tá tranquilo. Se uma pessoa quer vir em final de semana ou até mesmo de noite, assim, uma urgência, consegue vir tranquilo, né? Isso. E questão de custos, quanto você vai pagar por esse aluguel assim? Então, por ser perto da faculdade, o pessoal dá uma abusada, né? Sim. Então eu vou pagar 1.500.000 num apartamento que é um cômodo, né? E banheiro. Então tem cozinha, sala, o quarto, banheiro, lavanderia junto com a cozinha. Sim. Mas é pequeno. E nesse 1.500.000 está incluso o condomínio, energia, a internet e água a gente paga a parte. Entendi. Então tipo assim, vamos dizer que você vai gastar R$1.500. R$1.500 de aluguel. E quanto custou a faculdade? Quanto custa a faculdade por mês? A faculdade ela tem um preço de R$1.550, 1.550.000, desculpa, guaranis, que atualizando para o câmbio atual dá uns R$1.080, R$1.070, mais ou menos. Então aproximadamente R$2.500, vamos dizer, para uma pessoa que está morando lá, está estudando lá e com alimentação e tudo mais. A faculdade tem vários restaurantes perto. E os preços são bem acessíveis, né, Dani? São acessíveis, porém não tanto. Tipo, pra você comer por mês no restaurante que a gente almoça todos os dias, é 600.000 guarani. Dá uns 300 reais. Se você for pensar... R$300, R$10 por dia. Só que são 21 almoços. 21 almoços, certo. 21 almoços. 21 então dias seria só para os dias da faculdade. Tirando a janta, café da manhã, que daí seria por sua conta. Então eu acredito que deve estar em torno de uns 3.500, morando ali do lado, tipo... Pra viver bem. Pra viver bem, poder sair no final de semana, enfim, Entendi. né? Tirando que a faculdade tem vários custos, tipo livro que você tem que comprar também, xerox que você tira de slide, tem custo de prova, então... Mas vamos dizer assim, comparando a uma faculdade de medicina no Brasil... Não, sem quanto comparação. tá? Uma faculdade de medicina no Brasil tá aproximadamente R$8.000, né? 7.000, 8.000. Aí você vai morar em São Paulo. É impossível morar em São Paulo Brasil, por menos de você R$5.000, gasta uns 20 né? mil
fazendo medicina no Brasil. Mínimo daria uns 13, 14 mil assim por mês, né? O que a gente até brinca é que um ano da nossa faculdade é um mês lá no Brasil. Você paga no ano, é o que você paga no mês aqui no Brasil. Sem contar a moradia, nada. Eu tô falando só ali da faculdade. Da faculdade, a questão da faculdade. E Léo, existe uma coisa curiosa pelo que eu sei lá nas provas, né? Como é que funciona a questão das provas? Vocês têm que pagar as provas finais? Conta um pouco mais sobre. Assim, a gente tem um sistema de prova bem diferente do Brasil. Assim, eu nunca vi, eu fui de faculdade também, e não era assim pelo menos onde eu fazia. Você tem algumas provas parciais, que cada matéria vai depender de cada professor. Alguns dão 3 parciais, alguns dão 2, então vai depender. Essas parciais, elas não têm custo. Vocês fazem de graça, tranquilinho. Só que chega às finais. O que você estudou nos 6 meses, você tem uma prova que ela custa 120 mil Guarani de cada matéria, que vai cair tudo que você estudou até ali. Então, assim, é um jeito diferente, mas eu acho muito bom, porque você tem que revisar tudo que você estudou ali no ano. Você tem que estudar, né? Sim ou sim. Legal. Entendi. É questão de responsabilizar, né? Assim, conscientizar. Porque se você passou raspando na primeira e na segunda, na final, você vai ter que saber, não tem como. Tem outra coisa interessante. Você vai ter que saber. As provas finais, elas têm 3 oportunidades, chamadas de mesa. Então, você vai fazer a primeira mesa, você tem que tirar 60%. Então, vamos lá, você ficou com 55%. Você não reprovou ainda, você tem mais uma oportunidade. Nessa outra oportunidade, vai ser uma nova prova, vai ser tudo revisado ali, você tem que tirar 60 de novo. Não passou? Você tem mais uma oportunidade, que é a terceira. Se você não passar nessa também, dizem alguns que você tem mais uma oportunidade chamada de extraordinária. Essa prova, ela é mais cara, ela tem um custo de aproximadamente 500 mil Guarani, dá uns 300, 400 reais, mais ou menos. E se você não passar nessa, aí sim você reprovou a grade. Então eles dão muita chance. E cada prova final custa em torno de 120 mil Guarani. Então, se você tiver que fazer os 3 meses, você gasta mais ou menos 360 mil. Por matéria, tá, gente? É 120 mil por prova. A gente tem 9 matérias, 6, não sei. Sim, mas mesmo assim continua mais barato que o Brasil, né? De novo falando mas sobre... Mas igual a gente tem alguns custos que, se você tá pensando em me morar, tem que pôr na agenda ali. Sim, com certeza. E aí tem a questão da rotina, né? Como funciona a rotina de vocês? Assim, vocês têm quantas matérias por dia? Vocês ficam até que horas na faculdade? Quanto vocês estudam? E quantas vezes na semana? Se existe isso ou não? Conta um pouco mais pra mim. A gente depende muito do dia. A nossa grade é bem... como que é a palavra? Flexível. Diversificada, né? Então, segunda e sexta a gente fica na faculdade até 6 horas da tarde paraguaia. Aí tem o fuso horário, então 7 horas brasileira. E, terça e quinta... Não, quarta e quinta a gente volta meio-dia pra casa, porque daí só tem aula de manhã. E terça a gente tem até umas 13h30, 4 horas da tarde. As matérias, normalmente a gente tem 2 por dia, no máximo 3. Então, segunda a gente tem anatomia e psicologia médica. Aí terça a gente só tem histologia, quinta só anatomia. Então é mais ou menos assim. Quarta é só biologia. Então a grade em si não é difícil. O que é mais difícil é o tanto de conteúdo que é. Então, vamos dizer, num dia a gente tem só histologia. Então você chega em casa com uma pilha de coisa pra estudar, porque o professor passa muito conteúdo, entendeu? Da 7 horas da manhã até 13h30 da tarde, só histologia. Segunda-feira também, a gente fica 5, 6 horas ali com o mesmo professor, falando. Que até é uma coisa interessante, né, que a ideia de ser integral não é que você estude todo dia o dia inteiro, mas é que você esteja disponível para a faculdade o dia inteiro, assim, o período que eles estipulam. Algumas salas têm até aula noturna, então... esse ano já não tenho mais, mas ano passado eles tinham aula noturna de histologia, porque a sala era tão grande que não cabia um laboratório. Então eles fizeram um puxadinho ali para ter uma aula noturna. Então a galera saía de casa às 7h30 da manhã e chegava em casa às 9h30 da noite. Então acho que essa é a parte mais difícil, assim. Porque você chega em casa muito cansado, né? E aí tem que estudar ainda. Então acho que os dias que a gente mais estuda, pega para realmente estudar, é quarta, quinta e final de semana. Acho que segunda e sexta são os dias mais puxados mesmo. A gente até brinca entre nós que é se você tá, sei lá, assistindo uma série ou
comendo alguma coisa ou fazendo qualquer coisa assim por fora, você está atrasando matéria. Então, tudo tá que você faz, você está atrasando Tá matéria. atrasando matéria. Então, Legal. qualquer coisinha ali, eu vou na fila do banco, levo um livro ali, dá uma lidinha, senão você está atrasando matéria. Sempre está atrasando matéria. E o curso? É mais prático, mais teórico? Como vocês veem isso? Aí vai depender de cada matéria. Como histologia e anatomia, você tem que ter a parte prática, né? Você tem que ir no laboratório de histologia, ver no microscópio, estudar os tecidos. E anatomia você tem que, né, estudar o corpo, né? Porque então isso vai depender. Acho que é bem flexível, né, Dani, a respeito das práticas, né? Sim. Você pode, como que eu posso dizer, tipo, você tem uma grade equivalente ali. Se você tem 5 horas de aula teórica, você tem 5 horas de aula prática, onde você pode revisar e executar, né, o que você aprendeu na teoria ali também. Isso eu achei uma coisa muito bacana quando eu comecei a faculdade, porque como anatomia a gente tem muita matéria em pouco tempo, é muito legal porque a gente vê na segunda e na quinta. Então, tipo, pra você não pegar a matéria é muito difícil. Tipo, você vê a teórica na quinta, e aí, não, na segunda, e aí na quinta você realmente vê, entendeu? Tipo, você vê no corpo, você vê exatamente como é que é. Porque você só lê no livro é muito diferente de você estar lá e ver como é que funciona, ver, né, o total. Então, acho que essa parte é muito boa. E também, no dia da prática, a gente ainda tem uma revisão teórica. Então, pra você não aprender, tipo, bem difícil, assim. É bem difícil você adaptar e estudar, só se você não né? quiser mesmo. Só se você não quiser estudar. Então, assim, galera, esse foi o Intercâmbio Cash. Eu queria que vocês dois, cada um de vocês, dessem um conselho para quem está assistindo agora e quer vir estudar medicina no Paraguai. Qual é o conselho de vocês? Lá primeiro. O conselho que eu posso dar. Sim, conselho de superação, alguma coisa assim, bem filosófica, qualquer coisa. Eu acho que você não pode desistir, sabe? Não importa a adversidade que você tem, não importa os obstáculos, você tem que estar ali batalhando e se esforçando, que o resultado vem, tá? O resultado vem, é difícil, é pegada, a medicina, ela é complicada, mas ela é linda. Então, você tem que estar ali todo dia, você vai chegar no dia na sua casa, cara, hoje eu não quero mais nada, eu vou pra minha casa, eu vou pegar um avião, eu vou embora. Não, cara, senta ali, toma um copo de café, vê a sua televisão um pouquinho, dá aquela procrastinada, que amanhã é um novo dia, vai dar tudo certo. Porque são 6 anos longe da família, né? E depois de formado, a rotina continua, tá? Com certeza. Médico é o tempo todo assim. Com certeza. A minha dica, basicamente, é do Léo também. Você tem que persistir, tem que ter muita força de vontade e... Medicina não é para amadores. E você tem que gostar. A gente vê muita gente que vai só porque acreditam que é mais fácil. Gente, não é. Vem se você realmente quer, se você está disposto a estudar. E também um conselho, tipo, medicina é difícil. Então vocês têm que vir preparados. E uma coisa que a gente vê muito, assim, e a gente está tendo muito contato, é muita gente com depressão. Então, uma dica que eu quero dar também, se esforcem, mas cuidem de vocês. Cuidem saúde mental. Da saúde mental. Saúde mental. Uma coisa que eu vejo também, muito estudante de medicina, é que a gente fala tanto de ter saúde e a nossa saúde é muito ruim. Então, tipo, a gente não come direito, a gente não dorme direito. Então, minha maior dica é optimize seu tempo. Para que você tenha tempo de estudar e de fazer tudo que a gente pode fazer além de estudar, porque, medicina você não vai ficar só estudando, ninguém aguenta isso. Então, acho que essa é a minha dica. Espero que... E acompanha nós lá, o Médio Rotina Paraguai, que a gente mostra tudo para se ver com a rádio. Então, gente, bom, como a Dani falou sobre saúde mental, é exatamente isso. E no próximo Intercâmbio Cash, o meu convidado vai ser o Jovem de Sucesso. Então, assista o segundo episódio do meu Intercâmbio Cash para que você também esteja preparado com o seu mindset, que é algo muito importante na hora do processo. Então, esse foi o Intercâmbio Cash de hoje e tamo junto. Valeu, gente!